E aí, gente, beleza? Vamos então agora para a nossa segunda parte de cálculo de limites no infinito e as assíntotas horizontais. Nessa aula aqui a gente vai fazer praticamente exemplos de aplicação daquele último teorema que a gente viu na aula anterior. Beleza? Então vamos lá. Então vamos lá, gente. O último teorema que a gente viu na aula passada foi esse aí, ó. Se o R for um número positivo, né, um número racional, e a gente tiver que calcular um limite de quando x tende a infinito de 1 sobre x elevado a esse r, esse limite sempre é zero. O limite de 1 sobre x elevado a r, quando x tende a infinito, é zero. E quando x tende a menos infinito também, desde que x elevado a r seja definido para todo x, né? Principalmente para esses negativos aí. Beleza? A gente terminou com esse teorema. E agora, vamos calcular esse limite aí, ó. Limite de quando x tende a infinito dessa função racional, né? Tem um polinômio em cima e um polinômio embaixo. E a ideia é usar esse último teorema que a gente viu. Bom, para calcular esse limite, tem uma estratégia que a gente usa que, assim, dá certo praticamente sempre. Você divide o numerador e o denominador dessa fração pela maior potência de x do denominador. Nesse caso, o x quadrado. Certo? Se a gente dividir em cima e embaixo por x quadrado, vamos ver o que acontece. Ó. Então, eu continuo calculando o limite, quando x tende a infinito. Agora eu só fiz 1 sobre x quadrado, multiplicando em cima. Esse 1 sobre x quadrado significa que eu estou dividindo por x quadrado, né? E 1 sobre x quadrado embaixo. Reparem que, fazendo a distributiva desse 1 sobre x quadrado, a gente vai chegar com isso aqui. Né? 3x² sobre x², o x² vai cancelar, fica só o 3. O menos x sobre x², você consegue simplificar o x, né? E aí fica um x embaixo. E aqui fica menos 2 sobre x². Aqui embaixo, 1 sobre x², fazendo a distributiva com 5x², o x² cancela, fica só 5. O 4x sobre x², dá para simplificar o x e fica um x só embaixo. Lembrando que x² é como se fosse x vezes x, um dos x vai cancelar, aí fica um x embaixo só. E depois mais 1 sobre x². Beleza? Agora, a gente viu naquele teorema que quando o x vai para infinito, essas frações aqui ó, vão para zero, né? 1 sobre x vai para zero. 1 sobre x elevado a qualquer coisa vai para zero. Se não fosse 1 em cima, fosse 2, 4, menos 1, menos 7, não importa essa constante. Porque se a fração vai para zero, por exemplo, se você tem 2 sobre x², é a mesma coisa que 2 vezes 1 sobre x². Se 1 sobre x² vai para zero, na hora que você multiplica por 2, vai para zero do mesmo jeito. Certo? Quando a gente calcula esses limites com x tendendo a infinito, a gente praticamente pode usar todas as propriedades que a gente viu para quando x tende para outro número. Se x estivesse tendendo a 5, a gente tem aquelas propriedades que a gente viu. X tendendo a infinito, posso usar também. Certo? Então, basicamente, quando x vai a infinito, essa fração 1 sobre x aqui, ó, ela vai para zero. Esse 2 sobre x² vai para zero também. 4 sobre x vai para zero também. 1 sobre x² também. O que sobrou só em cima? 3/5, que é 0,6 em decimal, né? Então pronto, olha só que tranquilo. Dividir em cima e embaixo pela maior potência de x² do denominador e conseguir chegar nesse limite facilmente. Olha o gráfico como é que é dessa função. Ó. Olha lá, conforme o x vai indo para o infinito, o gráfico dela vai tendendo para a reta y igual a 0,6. Né? Essa seria a nossa assíntota horizontal, né? Que é o nosso limite aqui. Se você tivesse trocado aqui por menos infinito, reparem que o gráfico ia para 0,6 do mesmo jeito. Tudo aqui, ó, todos os passos iam ficar exatamente iguais e daria o mesmo resultado final. Por isso que aqui no gráfico, ó, quando o x vai para menos infinito, ela também está tendendo para essa mesma assíntota horizontal aí. Beleza? Vamos para mais um exemplo. Do mesmo esquema. Tentem vocês fazerem antes de eu resolver aqui. Certo? Pausa o vídeo e tenta fazer com aquela estratégia que eu passei para vocês. Pausou? Tentou? Então vamos lá. Ó.
Só que a única diferença é que agora o x está tendendo a menos infinito. Aquele outro era infinito positivo, aqui infinito negativo. A estratégia é a mesma. Eu tenho uma função racional e a estratégia é dividir em cima e embaixo pela maior potência da fração do denominador, no caso x à quarta. Então eu pego a mesma expressão e faço 1 sobre x à quarta em cima e embaixo. Faço a distributiva desse 1 sobre x à quarta. Né? Lembrando que quando você tem 1 sobre x à quarta vezes 5x ao cubo, você consegue simplificar o x ao cubo com x à quarta e sobra um x só embaixo. Né? X ao cubo é como se fosse x, 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 e embaixo tem 4x. Então 3 cancela, mas 1 não. Vai ficar assim no final das contas, na hora que fazer todas as distributivas. Né? Aqui o 2x com x à quarta fica um x ao cubo embaixo, e aqui fica 1 sobre x à quarta, e embaixo fez a mesma coisa. Agora repare o que acontece. Pelo teorema que a gente viu no comecinho dessa aula, né, que era a revisão da aula passada, todas essas frações sobre x, quando o x vai para infinito positivo ou negativo, elas vão para zero. Então esse vai para zero, esse. Todas essas daqui vão para zero. O que sobrou em cima da fração? Zero. E embaixo sobrou um 4. E zero dividido por qualquer coisa que não seja zero, né? É zero. Então esse limite aqui é zero. Tudo bem? Vamos para mais um exemplo. Essa aula é basicamente só de exemplos para a gente resolver. É para a gente descobrir, determinar as assíntotas horizontal e vertical do gráfico dessa função. A assíntota horizontal a gente consegue obter calculando os limites no infinito e no menos infinito. Certo? E a assíntota vertical a gente precisa saber se essa função tende a infinito para algum x. Basicamente é isso. Vamos tentar calcular as assíntotas horizontais, se é que tem, né? Porque pode não ter. Se o limite não der um número fixo, quando o x vai para infinito ou para menos infinito, então ela não tem assíntota horizontal. Então, vamos tentar calcular aí. Primeiro, quando o x vai para infinito positivo. A estratégia que eu passei para vocês é divide em cima e embaixo pela maior potência de x do denominador. Aqui a maior potência de x é x elevado a 1. Então eu faço 1 sobre x em cima e 1 sobre x embaixo. Beleza? Agora, o duro é que aqui tem uma raiz, né? Isso aqui não tem raiz. Mas eu posso falar que x é a mesma coisa que raiz de x quadrado quando x é positivo. Certo? Se o x for positivo, x é a mesma coisa que raiz quadrada de x quadrado. Né? Teria aquele cancelamento da raiz com o quadradinho, que muita gente gosta de fazer. Lembra que isso só vale para x positivo. Certo? Daqui a pouco a gente vai ver que isso vai fazer uma diferença. Então, dessa passagem para essa, eu só mudei o x para raiz de x quadrado. Por quê? Porque agora, quando eu tenho conta só de multiplicação e divisão com raízes de mesmo índice, eu posso colocar tudo dentro de uma raiz só. Então, esse raiz de 1 sobre x quadrado, raiz de x quadrado, coloquei dentro de uma raiz só com o 2x quadrado mais 1 que já estava lá. Tudo bem? Então, esse foi o passo. Então, quando tem a raiz, basicamente, essa é uma estratégia para conseguir simplificar o cálculo. E agora eu consigo fazer distributivo tranquilamente, em cima e embaixo. Certo? Repare que em cima, 2x quadrado sobre x quadrado, cancela o x quadrado e fica só 2. E aqui vai ter 1 sobre x quadrado. Embaixo, 3x sobre x fica 3 e menos 5 sobre x que está aqui. Quando o x vai para infinito, a gente já fez dois exemplos. Essa fração vai para zero e essa 5 sobre x também vai para zero. O que sobrou? Raiz de 2 mais zero, ou seja, raiz de 2 sobre 3. Então, limite quando x foi para infinito deu um número fixo. Isso significa que a gente tem uma assíntota horizontal aí. Y igual a raiz de 2 sobre 3. Tudo bem? E se eu calcular o limite quando x vai para menos infinito? Pode ser que tenha outra assíntota horizontal, né, lá para trás. Vamos ver. Se eu fizer o x tendendo a menos infinito, mesmo esqueminha, eu vou dividir em cima e embaixo pela maior potência do de baixo. Ou seja, multiplico por 1 sobre x em cima e embaixo. Agora é que vai ficar um pouquinho diferente, ó, aquilo que eu falei para vocês. Quando o x é negativo, e por que eu estou falando que o x é negativo? Porque ele está tendendo para menos infinito, então ele está assumindo valores negativos. Quando o x é negativo,
Eu não posso falar que x é a mesma coisa que raiz de x quadrado. É necessário colocar um sinalzinho de menos aqui na frente, né? Por quê? Olha só. Quando você tem... Pega, por exemplo, o número menos 10. Menos 10. Agora, pega o menos 10 e eleva ao quadrado. Fica 100. Tira a raiz de 100. Dá 10. Ou seja, o menos 10, na hora que você elevou ao quadrado e tirou a raiz, não deu menos 10 de novo, deu 10 positivo. Então, para ter esse conserto com x negativo, é necessário pôr esse sinal de menos na frente da raiz. Tudo bem? Sempre que você calcula a raiz quadrada de um número elevado ao quadrado, o resultado disso é o módulo do valor. Então, menos 10 ao quadrado tira a raiz, fica 10. Ou seja, deu diferente. Para igualar, então, de novo, é necessário colocar esse sinal de menos na frente da raiz. E aí, daqui para frente, tudo vai ficar igual ao passo anterior, com exceção desse sinal de menos. Certo? Então, ó, aqui ficou menos para fora da raiz. Faça distributiva, fica desse jeito aqui, igualzinho deu antes. De novo, essa fração vai para zero, essa vai para zero. A única diferença é que agora então vai dar menos raiz de 2 sobre 3. Tudo bem? Então aqui eu tenho outra assíntota horizontal. Menos raiz de 2 sobre 3. Y igual a isso é uma assíntota. Beleza? Então essa função é um caso que tem duas assíntotas horizontais. Não necessariamente, não precisava ter nenhuma, mas nesse caso tem duas, que é o máximo que pode ter. E a assíntota vertical? Será que tem alguma? A gente viu que assíntotas verticais surgem quando algum limite tende ao infinito ou ao menos infinito. Certo? A função tende a esse valor. Isso normalmente acontece quando a gente tem uma divisão por zero, sendo que em cima não era zero. Quando que embaixo, nessa fração aqui, ó, 3x menos 5, quando que isso pode dar zero? Faz uma equaçãozinha. Iguala isso a zero. Fica x igual a 5 terços. Então, é possível que esse x igual a 5 terços seja alguma assíntota. Vamos calcular os limites quando x tende a 5 terços. A gente vai calcular pela direita e pela esquerda. Olha só, x tendendo a 5 terços pela direita significa que eu estou pegando valores de x um pouquinho maiores que 5 terços. Por exemplo, 2. E vou aproximando dos 5 terços pela direita. Vou diminuindo até chegar nos 5 terços. Na hora que eu pego o x tendendo a 5 terços, o que está dentro da raiz quadrada aqui, ó, vai dar um número positivo, né? Porque está x elevado ao quadrado, dá positivo, vezes 2 fica positivo, mais 1 continua positivo, e aí você tira a raiz existe, e vai dar um número positivo. E embaixo, quando você pega x um pouco maiores que 5 terços, o valor dessa subtração aqui, ó, dá positivo. Ele tende a zero, mas um zero, digamos assim, um zero positivo, um pouquinho mais que zero. Positivo sobre positivo dá positivo, certo? E como você tem um número fixo em cima, um número fixo não, é um número que não é zero em cima, sobre o número que tende a zero, a gente viu isso em aulas anteriores que dá infinito. Nesse caso, infinito positivo. Se o x tender... então isso quer dizer que o x igual a 5 terços, né, é uma assíntota vertical. Se o x tender a 5 terços pela esquerda, significa que essa parte de baixo aqui, ó, é um pouco menos que zero. Ou seja, é um pouco negativo. Então isso também vai tender ao infinito, só que infinito negativo. Certo? E por isso também 5 terços acaba sendo uma assíntota vertical, reforça, né, o anterior. Olha como é que é o gráfico dessa função. Tem tudo que a gente descobriu aí. Conforme o x vai para o infinito, o gráfico tende a essa assíntota horizontal y igual a raiz de 2 sobre 3. Conforme o x vai para menos infinito, o gráfico tende para essa assíntota horizontal menos raiz de 2 sobre 3. E no 5 terços, olha lá, a função vai para o infinito quando vai pela direita e vai para o menos infinito quando vai pela esquerda. Certo? Então, criando então uma assíntota vertical aqui. Tudo bem, gente? Esse foi o nosso terceiro exemplo. Agora, observe o gráfico da função exponencial. Esse e elevado a x. Esse número e, não sei se eu já cheguei a falar para vocês, né? Ele é um número bastante importante dentro do cálculo. A gente vai ver muito o número e. E ele é um número irracional, assim como o π é um número irracional, o e também é.
Só que o valor aproximado do E é 2,7, mais ou menos. Certo? 2,7 aproximadamente é o valor do E. E por ele ser uma função exponencial com base maior que 1, o gráfico dele tem essa característica aqui, né? Ela é crescente. E reparem que quando o x tende a menos infinito, quando o x vai para menos... Olha como é que vai acontecendo com o gráfico. Conforme o x vai indo para trás. Ele vai tendendo a quase tangenciar o eixo x. Esse eixo x acaba sendo uma assíntota horizontal. Né? O eixo x é quando o y é zero, ou seja, o limite de quando o x tende a menos infinito dessa função e elevado a x é igual a zero. Olha só a tabelinha de valores também que dá para a gente observar sem ter o gráfico também. Conforme eu vou diminuindo o valor de x, ó, olha o menos 10. Quando eu troco o x por menos 10 e calculo e elevado a menos 10, já dá um número bem próximo de zero. E quanto menor o valor de x, mais próximo de zero vai ficar. Certo? Então, ó, quando o x tende a menos infinito. Isso acontece com qualquer função exponencial que tenha a base maior que 1. Né? O e é 2,7, mas se fosse 2 elevado a x, o limite, quando o x tende a menos infinito, é zero também. Se fosse 5, 10, 15, qualquer número maior que 1, como base. Se o x tendesse a infinito positivo, tá vendo que essa função explode? Ela vai lá para cima. Ela tende a infinito também. A nossa próxima videoaula vai ser sobre limites infinitos no infinito. Certo? Conforme o x aumenta, a função aumenta junto. Indefinidamente. Beleza? Então, olha um exemplo para a gente calcular aqui. Ah, uma coisa que eu não falei, né? Eu falei que se a base for maior que 1, o limite quando x tende a menos infinito é zero. Que o gráfico da função é esse aqui. Quando a base está entre 0 e 1, vocês devem lembrar que o gráfico é meio que simétrico disso. Certo? A aparência dele, né? Ele começa aqui de cima, passa pelo 1 e quase tangencia o x, mas só que no lado positivo. Então, quando a base está entre 0 e 1, a única coisa que vai mudar é que o limite é quando o x tende ao infinito positivo, que ele dá zero. E é por isso que eu coloquei esse exemplo aqui. Ó. Calcular o limite quando x tende a menos infinito de 5 sobre x é zero, que é o que a gente viu, que o gráfico dele tem essa característica. Certo? Quando ele vai para menos infinito, o gráfico vai se aproximando do zero no y. E do meio elevado a x, olha o gráfico como é que é. Ele é decrescente. Né? Já que a base está entre 0 e 1, ele é um gráfico decrescente. Quando for o x vai aumentando, a função vai diminuindo até ficar bem próximo de zero. Então a gente fala que o limite, quando x tende a infinito, de meio elevado a x, é zero. Certo? Um outro modo de ver isso é que, por exemplo, você faz meio elevado a x com x muito grande, por exemplo, x igual a 10. É meio vezes meio vezes meio vezes meio, 10 vezes. Quando você faz meio vezes meio, ele já diminui, fica 0,25. Você multiplica por meio de novo, diminui mais. Você vai ficando cada vez metade do anterior, né, conforme você vai aumentando isso, esse x. Aí você vai fazendo metade da metade da metade da metade da metade, esse número vai caindo até ficar quase nada, por isso que ele tende a zero. Tudo bem? E um último exemplo é para a gente calcular o limite, quando x tende a infinito, de seno de x. Agora, reparem no seguinte. A função seno é uma função que tem esse formato, né? Ela tem forma de onda, né? Ela sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Conforme o x vai para o infinito, o valor da função vai aumentando, diminuindo, aumentando, diminuindo, aumentando, diminuindo, sem ir para nenhum número definido. Certo? Então, nesse caso, a gente fala que o limite do seno de x não existe. Ele não tende a um número só, diferente de todos os anteriores. É bom a gente colocar esse exemplo aqui, porque senão a gente fica pensando, todas as funções, o limite no infinito vai dar um número fixo? Não necessariamente. Pode ser que ele fique oscilando para sempre, sem tender a número nenhum. Pode ser que ele exploda, vai para o infinito ou menos infinito. Na verdade, é o mais comum até. Beleza, gente? Então, isso é o que eu estava preparando para essa aula. E na próxima videoaula a gente vai ver de limites infinitos no infinito. A gente continua um pouquinho com esse tema, mas acrescentando o infinito no resultado do limite. Tudo bem? Até mais então. Tchau para vocês.